Nós vamos falar de José mais uma vez, né? Tratando dos sonhos. Só que antes de chegar na história de José, eu quero comentar um pouquinho com você sobre Tito. Você abre a sua Bíblia no livro de Tito, Novo Testamento. Facinho. Tito fica um pouco antes de Hebreus. Hebreus já é lá no finalzinho. Depois das cartas de Paulo a Timóteo, tem Filemon e depois... tem Tito e depois Filemon. Aí vem a carta aos Hebreus, né? Mas Tito está bem entre... É só 2 páginas. Determinadas Bíblias são só 2 páginas. Poucos capítulos, né? Você encontra ele entre Timóteo e Filemon. Carta de Paulo ao seu filho na fé, Tito, que era um pastor também. Um jovem pastor da época. Que foi muito bem ensinado por Paulo, diga-se de passagem. Tito, capítulo 1. Eu quero ler com você 2 versículos só. Hoje eu vou intitular a mensagem para você da seguinte forma: adote a obediência como estilo de vida. A obediência, ela tem que ser um estilo de vida da nossa parte. Amém? As pessoas têm que olhar para nós e vai observar. Esse homem é um cidadão que ele tem a obediência como estilo de vida. Essa mulher, ela é tão cuidadosa que tudo que ela faz é debaixo de supervisão. Ela está sempre obedecendo aquilo que foi determinado. A obediência, ela é um estilo de vida. Nós vamos ver que o José adotou isso para ele. Não foi à toa que ele teve aquele sucesso todo, mesmo tendo passado por tudo que passou, né? Diz assim, Tito capítulo 1, versículo 15. Olha só que interessante. Paulo falou algo interessante para ele nessa carta. Ele disse o seguinte, olha, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão o quê? Contaminados. Aí vem o 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis. E o que mais? Desobedientes. E o que mais? E reprovados para toda boa obra. Preste atenção nesse detalhe, porque esses 2 versículos trazem para a gente uma riqueza muito grande. Você para meditar assim com toda a força, você consegue observar que aqui dá para extrair muita coisa boa de Deus para nós. Ele fala no versículo 15 que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Já ouviu pessoas que ela olha para uma coisa, olha para uma pessoa, olha para uma situação e tudo ela já pensa maldade? Tudo ela já olha erro. Ela só não encontra erro em si mesma, né? Mas em tudo que ela vê à sua volta, isso está errado. Mas ela não olha para si e vê que ela está errada também, né? Por isso que ele fala, tudo é puro para aquele que é, mas as coisas se tornam impuras para as pessoas que já estão contaminadas, para as pessoas que são infiéis, que são desobedientes, que são reprovadas por Deus na sua jornada. Infelizmente, pessoal, nós vamos ver aqui na trajetória do José, que os irmãos dele realmente faziam o que era errado, faziam o que não era correto, e quando José levava os podres deles para o pai, eles ficavam como? Chateados. Mas José era tudo que ele via era mal? Claro que não. Só que teve um momento que ele exagerou também. Não era tudo que era para levar. Amém, gente? A gente tem que ter discernimento das coisas. Mas ele era imaturo, era menino. Ele só tinha 17. Você tem que relevar as coisas, né? Mas os seus irmãos, tudo eles viam maldade. Tudo eles faziam aquilo que era desagradável. Deus os reprovava. Aí eu quero voltar com você lá em Gênesis. Eu quero o capítulo 37. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu quero tratar aqui nesse assunto. Capítulo 37, versículo 13. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 13. Só vou ler esse versículo com você. Nós vamos ler salteado porque a leitura é grande. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 13. O José foi obediente enquanto seus irmãos o rejeitavam. Obediente ao pai, no caso. Diz assim, ó.
Gênesis 37, versículo 13. Diz a palavra: Disse, pois, Israel a José, no caso seu pai, né? Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: Eis-me aqui. Se você for parar para analisar, não vou ler tudo porque a leitura é grande, mas do versículo 1 até o versículo 12, você vai recordar que o José conta o sonho dele para os seus irmãos. Os seus irmãos fizeram o quê? Você acha que você é melhor do que a gente? Começaram a ficar indignados já. A Bíblia diz que o pai dele ouviu aquilo e guardou aquilo no coração. Mas os seus irmãos o rejeitavam, o invejavam. Aí o pai dele também não levou muito isso em consideração. Os irmãos vão para o campo trabalhar, que eles eram homens do campo. Aí num outro momento o pai dele chegou e disse assim: Meu filho, os seus irmãos não estão no campo trabalhando? Faz o seguinte, vem aqui que eu vou te enviar até eles. O José sabia que entre ele e os irmãos as coisas já não andavam bem. Ele sabia que os irmãos dele olharam para ele não com cara de amizade, mas com cara de inimizade, de descontentamento. Mas já que o pai está mandando, o que eu faço? Eis-me aqui, eu sou obediente. E ele foi obediente ao pai. Vai lá para o campo, para onde estão os seus irmãos, a trabalhar. E a história você já conhece. O José vai. Quando ele chega lá, os irmãos deles dizem: Vamos ver o que vai ser desse sonhador morro. Pegaram ele e jogaram na cova. Como a cova lá não tinha água, estava vazia, né? Ele fica por lá, os irmãos dele: Vamos tirar ele daqui, não vamos vender ele como escravo. É melhor que, se ele tiver de morrer, ele morra na mão dos outros, não na nossa, porque é sangue do nosso sangue. Aí inventaram a história toda que você já sabe. Mas o fato para a gente é, quando ele estava sendo rejeitado, quando ele estava passando por todas aquelas situações, mesmo assim ele foi obediente ao seu pai. Ele poderia ter sido impuro e mau. Meus irmãos vão fazer alguma coisa má contra mim. Meus irmãos não gostam de mim. Ele levou isso em consideração ou não? Claro que não. Porque ele não era impuro. Ele era menino, imaturo. Tanto é que ele conta os sonhos. O que não era para ser contado, né? Aquilo era dele com Deus. Mas ele vai lá e conta porque é imaturo. Não tinha entendimento. Aí ele age daquela forma, seus irmãos, porque já eram maus, vão lá e praticam a maldade com ele. Vendem ele como um escravo. E ele fica. Vou fazer o quê? Fui vendido. O que vai ser da minha vida agora? Eu não tenho mais domínio próprio com relação às minhas ações. Agora eu sou um escravo. Triste, pessoal. Mas pode ser que muitos de nós tenhamos passado por alguns momentos difíceis da vida, justamente porque nós somos puros demais. Alguém já passou por isso? Pastor, fui puro demais, ingênuo demais. Se eu tivesse um pouco mais de malícia só para observar as coisas, talvez eu não teria caído nessa. Nem mais e nem para menos. A Bíblia diz que não devemos se achar demasiadamente santos ou justos. Porque tem gente que acha que já é demasiadamente santo, né? A Bíblia diz, cuidado com isso. Nenhum lado, nenhum. Não pode ser o extremo, né? Nós não somos pecadores, mas também não somos super santos. Tem aquele dia que a gente erra. Tem ou não tem? Tem. E nessas horas a gente também tem que ter consciência de que errou e que se por algum motivo algumas situações aconteceram, eu tenho que me preparar para não errar mais. Aí vem a questão, capítulo 39. A leitura é grande. Capítulo 39. Versículo 3 e o 4. O José, rejeitado, mas mesmo assim obediente, é vendido. Ele chega lá como escravo. Aí o versículo 3 fala assim: Vendo, pois, o seu senhor, no caso Potifar, né? Que o Senhor, com letra maiúscula, que era Deus, estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava em sua mão. José achou graças em seus olhos, e o serviam. E ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Como eu falei para você logo no princípio,
o José adotou a obediência como estilo de vida. Ele era obediente quando estava lá na casa do seu pai. Quando o seu pai dava uma ordem para ele, ele dizia: sim, senhor, eis-me aqui. Agora, ele não está mais perto do pai. Ele está diante de um senhor, que ele é escravo dele. É como se fosse dono dele. Acaba sendo, entre aspas, um pai, né? Porque era a partir dele que ele teria alguma coisa ou deixaria de ter. Aí o cidadão começa a colocar algumas poucas coisas na mão dele e começa a observar. Tudo que eu tenho aplicado a esse homem, esse rapaz, tudo que eu ponho na mão dele, ele começa a fazer. Ele nunca me disse o não. E eu tenho visto que as coisas multiplicam na mão dele. As coisas prosperam na mão desse rapaz. Fazer o seguinte: tudo que tem aqui nessa casa agora vai ficar aos teus cuidados. Ele é obediente ao seu pai. Quando ele chega em terra distante, lugar distante, onde ele não tem nenhum vínculo com aquelas pessoas, direto ou indireto, ele continua sendo o quê? Obediente. A ordem é essa. Se eu quer que eu cuide da parte de fora do terraço, então essa parte que eu vou cuidar. Mas se o senhor quiser também que eu cuide da despensa, é da despensa que eu vou cuidar. O senhor manda e obedece, em outras palavras. Eu vou ser bem sincero com você, gente assim nunca fica sem oportunidade. Gente que tem a obediência como estilo de vida, ela sempre está sendo muito concorrida pelas outras. Com certeza ele deve ter olhado e disse: nós encontramos, não foi uma pessoa simplesmente, nós encontramos uma pessoa de ouro. Esse rapaz aqui é muito mais do que um escravo. Tanto é que ele vai ganhando destaque dentro da casa. Você vai observar isso. Ele vai ganhando destaque. Daqui a um tempo, alguns dias a gente estudou aqui, o pastor até pregou em uma outra reunião, que chegou um tempo que o Potifar, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não se preocupava mais com nada, a não ser com a comida que ele tinha, só com rango. As outras coisas estavam tudo lá, o José resolvia, deixava tudo no ponto. Quando ele olhava, como é que estão as coisas? Estão tudo resolvido. Ele disse: rapaz, que vida boa que eu estou levando agora. Mas o José em tudo, obediente. A obediência nos fará se destacar e se distinguir dos demais. Sei que para muita gente, elas vão olhar para essa matéria da obediência e vai dizer: ah, mas eu que sou alguém superior, como é que eu tenho que obedecer aos outros? Eu entendi pela palavra que, apesar de um dia, qualquer dia, a gente se tornar uma autoridade grande ou maior, mesmo assim vão ter outras pessoas que nós vamos estar sujeitos. Nós não temos para onde correr. Sempre vai ter alguém em que nós estaremos sujeitos. Eu sempre comento: você fica idoso daqui a pouco, mas você tem um pai vivo, uma mãe viva, então você deve a ele o quê? Obediência. Não, ele está lá na casa dele ou na minha aqui. Sim, mas se em algum momento ele precisar de alguma coisa, eu devo ir lá e obedecê-lo, atendê-lo em alguma necessidade. Por mais, o pastor já explicou isso aqui, ele é líder da igreja aqui no estado, mas ele tem um superior a ele. Tem ou não tem? Tem. E ele deve o quê? Obediência. Sempre. Não tem essa questão de que eu cheguei num patamar de que agora preciso obedecer e nem respeitar ninguém. Muito pelo contrário. Aí é que nós nos enganamos. E o José, ele se torna grande dentro daquela casa, mas ele sempre com os pezinhos no chão. Tudo que diz respeito ao faraó, ao Potifar lá, a organização de Potifar, estava na mão de José. Mas você não vê ele humilhando nenhum dos funcionários. Você não vê ele cobiçando nada do que seu senhor tinha. Estava tudo à disposição dele. Se ele quisesse usufruir, né, teria algum erro nisso? Mas ele preferia não. Você vai lembrar da história? A mulher do Potifar tentou contra ele. E o que ele falou? Não, tudo nessa casa está à minha disposição. Para resolver, para cuidar, mas a senhora é a esposa dele. Eu não tenho nenhum tipo de autorização, nem para me aproximar da senhora. E eu não pecaria também contra Deus. Vou fazer isso não. Nem contra o faraó, nem contra o Potifar, e nem contra Deus. Não tem autorização para isso. Olha o nível de obediência que ele chegou. Tem um ditado que o pessoal usa muito, né? Que a ocasião faz o quê? A ocasião faz o quê? Cruz credo. Vamos acordar então. Vamos lá. A ocasião faz o ladrão. Mas não é só ocasião não. O ladrão procura uma ocasião, né? Se não tem, ele vai procurar.
Mas a ocasião estava tudo à disposição dele. Mas o tempo todo, fiel, obediente àquilo que estava sendo constituído para ele. Se ele quisesse pegar algumas coisas para usufruir, quem que ia dizer não para ele? Mas ele não ousou fazer. Foi um erro que o Davi fez, né? Era o tempo de os reis irem para a guerra, e o Davi, que era rei, quer saber, hoje eu vou dar uma descansada. Eu sou rei mesmo, aqui ninguém manda em mim. Foi justamente o dia em que ele foi dominado pelo seu desejo. E ali o diabo encontrou uma brecha, que até o último dia da vida de Davi, aquilo ficou marcado. Até o último dia. Porque depois ele se arrepende, Deus teve misericórdia, e ele se tornou até melhor. A glória da última casa se tornou maior do que a da primeira. Porque a Bíblia fala que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Só que em contrapartida a isso, ele tinha agora a espada dentro da sua casa. A Bíblia diz que de lá aquela espada não sairia. Você sabe o tanto de estrago que ela fez com relação à descendência dele. Não foi pouca coisa não, foi muita coisa. Porque um dia era para estar na guerra, na obediência, e ele fez o quê? Vou me ausentar disso. Eu que sou chefe. Eu que sou chefe. Ninguém manda em mim aqui. Se eu disser que não vou, aí olhou a mulher banhando, manda os servos, vai lá, busca para mim. Mas Senhor, ela é casada. Não, traz aqui que eu quero conversar com ela. Você vê como o diabo ele é sujo. Para os puros tudo é, mas para quem já está contaminado, as coisas começam a... Então, perceba você, o José, ele é obediente lá em terra estranha. Um lugar que ele não tinha contato com. Vou aprofundar um pouco mais. Versículo 20. Aí mesmo no capítulo 39. Versículo 20. Mesmo ele não tendo aceitado a proposta da mulher, no versículo 20 diz: e o senhor de José o tomou, né? Que ele foi acusado. Naquela época não tinha. Era a voz do rei pronto. Não tinha uma audiência para dizer ele é condenado mesmo ou não. Não tinha nenhum tipo de advogado para defender ele. Ele era escravo. E o seu senhor fazia o que queria com o seu escravo. Então você vai ser preso. Beleza, poderia até ter morrido, né? Por conta daquela acusação, ele poderia até ter matado ele. Mas ele preferiu só prender. A prisão era uma segunda oportunidade. Aí diz aqui, versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, o Senhor falando de Deus, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor... Aí tem isso aqui até... As pessoas que olham para a história, elas pensam que é só um conto de fadas, não, mas isso aqui é uma realidade. O José, ele está agora preso, ele chega lá, meu Deus, estou preso. O que um preso pode fazer? Ficar parado, esperando as horas passarem, esperando o horário do almoço, da janta, vai tomar o banho de sol quando alguém vai visitar. É a vida de um presidiário. Aí está lá o José preso, só que Deus não ia permitir ele passar por isso, e ele ficar lá, indisposto, sem fazer nada da vida. Aí a Bíblia fala que Deus faz o carcereiro achar graças aos olhos dele. O carcereiro olhou para ele e disse, esse cara é diferente. E disse o seguinte, olha, algumas coisas que eu vou deixar na tua mão. E ele com certeza ele foi fazendo o teste, né? Nunca dá nada assim, tudo na mão de alguém. Você dá aos poucos. E você vai observando a pessoa e com o tempo você vai acrescentando mais responsabilidade. Se você entrega tudo na mão de alguém inexperiente, ela acaba com tudo. Você vai entregando aos poucos. Então entrega na mão de José, ele está lá preso,
Estou preso, vou fazer o quê? Não vou só esperar os dias passar. Vou cuidar aqui. Ele foi cuidando das coisas, foi deixando tudo em ordem. Com certeza ele tinha uma organização interna. E ele começou a trabalhar ali. A Bíblia chega a dizer que tudo que o carcereiro fazia, José fazia. Tudo o que era de responsabilidade do carcereiro, quem estava fazendo era o José. E sem ganhar R$1. Sem ganhar nada. Na obediência. Já que o carcereiro me deu essa honra de cuidar dos demais, vou fazer o quê? Eu vou cuidar. Eu não queria estar aqui. Mas já que eu estou, eu vou ser obediente. Isso aqui quer dizer alguma coisa, né? Porque tem momentos da vida que a gente não queria estar em determinadas situações. Mas estamos. Então, se já estamos, vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos fazer como realmente tem sido determinado. Eu não queria trabalhar nesse lugar. Mas já que eu estou trabalhando aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Ah, mas o chefe é macumbeiro. Não, mas aqui no trabalho ele é o chefe. Se ele vem aqui, ele manifestar, eu digo, mão para trás e amarrado. Eu expulso o demônio e depois eu converso com ele. Amém, gente? Ah, mas ele é do demônio. Como é que eu vou obedecer gente do demônio, pastor? Não, aqui é chefe. Eu tenho que saber dividir as coisas. Não posso ser um religioso. Como tem muita gente que, infelizmente, banca o religioso, né? Não, nem gosto de falar com ele. Quer dizer que você é melhor do que alguém? Imagina o José. Eu não gosto de falar com os presos. Acabaria bem ali o sonho de Deus. Por aí. Ele morreria lá, esperando os dias passar sem ter feito nada. Veja como essa questão da obediência, como estilo de vida, ela é importante. A Bíblia chega a dizer, na Nova Aliança, Jesus falou, no Sermão da Montanha, ele disse, olha, não se esconde uma cidade edificada atrás de um monte. Um monte não consegue encobrir uma cidade edificada, ela vai aparecer. Não se pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa. Ela é colocada onde? Em cima, para clarear. Se ela estiver lá debaixo da mesa, vão descobrir. Porque a luz dela vai o quê? Vai encandear. E quando a pessoa estiver olhando para baixo, ela vai ver, tem uma lâmpada aqui, vou tirar ela daqui, que o lugar dela não é aqui. O lugar dela é lá. E foi isso que Deus fez com José. Estava lá, naquela situação, mas obediente. Ah, eu estou preso aqui injustamente, fizeram a maldade comigo. Alguém ia ouvir que fizeram maldade com ele, que o rei estava errado, que o faraó estava errado? Ninguém ia dar ouvido para ele. Não adiantava ele ficar murmurando. Não adiantava ele ficar ali pelos cantos. Estou sofrendo. Me deixaram nessa situação. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ninguém ia dar crédito para as coisas que ele iam falar. Como eu vou falar com muita sinceridade. Nas horas que nós ficamos por aí reclamando e falando algumas coisas, as pessoas não vão dar ouvidos a isso. E tem gente que dá ouvido e fica mais triste ainda e te coloca mais para baixo. Né? Porque aquela situação ela está nos forjando para algo maior. Nunca é por um acaso, gente. Nunca é. Nunca é por um acaso. Todas as situações, a Bíblia diz, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo. Ah, eu estou passando por... Coopera. Passei por uns momentos de dificuldade financeira, pastor. Cooperou. Talvez teve tempo da vida que nós somos muito gastão. Agora é hora de administrar, equilibrar, colocar as coisas em ordem. Né? Tudo contribui, direto ou indiretamente. Estou lá preso, vou fazer o quê? Vou morrer aqui. Se fosse tiririca, vou morrer. Não, não vou morrer coisa nenhuma. Vou aqui trabalhar. O que o senhor está querendo que eu faça? Não, para ficar aí. Você vai observar aí. Eu gostei de você e tal. Você vai cuidando aí. Pois tá bom, pode deixar comigo, fique tranquilo. Começou a cuidar, começou a organizar. Ele começou a olhar, rapaz, tudo que é minha função esse caba faz. Eu vou ganhar o dinheiro de graça aqui, que ele está trabalhando no meu lugar. A ponto de o carcereiro lá não precisar mover a mão para fazer nada. Tudo José fazia. Aí nesse vai e vem dessas situações, acontece aquelas coisas que a gente já sabe.
Ele tem contato com o copeiro e o padeiro, que estavam presos. Ele está lá administrando o cárcere. Quem chega? Os dois que estão mais próximos do rei. Já falei isso aqui 2 semanas atrás. Está lá os dois que estão próximos do rei conversando, falando, eu tive um sonho. Ele, que sonho foi esse? Né? Se ele fosse uma pessoa tapada que ficasse fechada no canto dele, ele ia ter contato com aqueles homens? Não. Tem gente que perde a oportunidade que ela não sabe conversar com as outras. Às vezes a oportunidade está do lado e ela nunca nem percebeu. Aqui na igreja mesmo. Às vezes tem alguém que está do meu lado que eu nem imagino que aquela pessoa pode ser uma grande bênção na minha vida. Eu não sei nem o nome dele. Não sei nem quem ele é. Ah, mas é porque as pessoas não se abrem para conversar. Busca. É uma. Eu, por exemplo, sou ainda jovem. Eu estive em algumas igrejas. Pessoas querendo ou não, hoje já melhorou bastante. Há uma época atrás, as pessoas tinham um preconceito, né? Você ir para uma igreja, foi na Coab, eu vou falar abertamente o nome. Teve algumas pessoas que ficaram, esse pastor só tem 19 anos. Mas foi mandado para lá, então a ordem de Deus é o quê? Vai dar certo. E deu. Glória a Deus, né? Não foi bênção demais. Mas eu me lembro que algumas pessoas ficaram assim meio... Mas eu tentei me aproximar, mano. Contato. Tudo bem, pessoal, estou aqui à disposição, estou aqui direto. Quase que eu imito o pastor Jaime. Estou aqui 7, 9, 11, 14, 16, 18, às 20 horas para falar com você, para te atender. Quase que eu falo igual ele. Eu estou aqui. Pode contar comigo. E visita, e acompanhamento e tal. Tinha gente que não queria, mas depois falou, poxa, eu não imaginei que fosse assim. Né? Que às vezes já cria aquele preconceito e tal. E tinha alguma coisa para oferecer. Pouca, mas tinha. Hoje, com certeza, uma estrutura melhor, mas naquela época já tinha, sim, alguma coisinha. Tinha. Mas para você entender a questão, ele está mexendo ali naquela situação, chega esses 2 homens. Aí ele conversando ali, rapaz, eu tive um sonho. Foi mesmo? Que sonho que tu teve? Eu tive um sonho, rapaz, que em 3 dias era assim, paz. E outro, eu também tive um sonho. Ó, a revelação do sonho de você é o seguinte, daqui a 3 dias você vai ser reconstituído ao teu cargo, que no caso era o copeiro, e no caso do padeiro você vai morrer. Você vai ser enrolado. Do jeito que ele falou, 3 dias depois acontece. O faraó manda chamar, prende um e o outro volta para sua posição de origem. Aí ele fala, olha, quando você estiver lá diante da autoridade do faraó, lembra-te de mim. E o cidadão esquece. Ele passa mais 2 anos ali. Na o quê? Obediência. Passou mais 2 anos lá. Puxa vida, mais 2 anos aqui sofrendo. Eu faço uma crítica construtiva, até meus colegas de ministério. Né? Eu estou aqui há 12 anos na sede, acompanhando e tal. O pastor Jamil é o 3º líder que eu estou auxiliando, naquele negócio e tal. Sim, senhor, que sou determinado, está determinado. É para me cuidar de quê? Se o senhor quiser que eu cuide de alguma coisa, eu cuido. Cuida disso, cuida daquilo. Não estou preocupado com nada. Aí tem um ou outro que está em algum lugar, você vai lá para a sede. Já faz um bico, faz uma cara, eu digo, o cidadão não tem estrutura. Para onde vai? Eu vejo falar do pé de elefante, aonde pisa afunda. Chega no lugar, parece que as pessoas olham assim, aí começa a falar, todo mundo vai embora. Eu digo, vixe. Aí é para vir, para ter uma oportunidade, para aprender, vamos desenvolver, Deus vai fazer acontecer, a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira, e tem alguns que fazem o quê? Ficam tristes, não aproveitam. Perdem. E como perdem? Não criam estrutura, quando deveriam aproveitar as oportunidades para criar. Acham que estão prontos, e na hora do pega para capar, não estão prontos. Na hora de ver as coisas realizadas, não estão prontos. Se nós não tivermos esse senso de que obedecer é melhor do que sacrificar, de que obedecer é estar na posição certa, nós vamos sempre dar cabeçada na caminhada. Sempre. Sempre estaremos por baixo e achando que poderíamos estar por cima. Não. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Não é.
Nunca foi e nunca será. Passa mais 2 anos obedecendo. Aí vem o capítulo 41. Capítulo 41, versículo 38. O faraó depois teve um sonho. Aí sim, depois desses 2 anos que o faraó teve o sonho, aí chegar o cidadão lá, o padeiro lá, o copeiro, perdão, falou: olha, meu rei, tem um rapaz que está lá na prisão que ele sabe interpretar o sonho. Aí ele vai, conta o sonho para o José interpreta, fala para ele a explicação do sonho e dá uma instrução. O sonho é esse, serão 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de seca. E aí você precisa se prover de um homem capaz de administrar tudo isso, de colocar essas coisas em devida ordem. 20% de tudo que vocês tiverem, vocês vão guardar. Ele dá uma aula para o faraó acerca de administração. Mas isso por quê? Porque durante a sua caminhada ele foi aprendendo sobre essa matéria, sobre esse assunto. Durante a caminhada ele foi aprendendo sobre isso. Enquanto ele estava obedecendo, ele estava tendo uma faculdade gratuita, onde ele não pagava nada, né? Só na obediência. As coisas foram fluindo para ele. Aí ele conta o seguinte, aí o faraó dá uma resposta para ele, depois que ele falou que ele teria que encontrar alguém. Diz assim, 41, 38. Vamos ler? Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão igual esse? Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de quem? De Deus. O próprio Faraó era um homem ímpio. Você sabe que no Egito as pessoas tinham uma cultura idólatra, não tinha nada a ver com Deus, ou muito menos o Deus de Israel, nada a ver. Ele olha para o José e ele fala para os servos dele, para todo mundo que estava lá: nós acharemos um alguém assim como este rapaz, em que tem o Espírito de Deus. Aí no 39 ele fala, 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. No 40 ele diz: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que... Aí o 41, para a gente fechar essa parte. E disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ele sai daquela prisão, daquele cárcere, e agora ele vai ser o governador, o segundo, porque o Faraó estava acima, né? Era maior, e ele era a segunda pessoa. Ele alcança aquele ponto por causa da obediência, gente. A obediência. Ele é levado àquela honra por causa da... Durante toda a caminhada dele, nos dias mais difíceis da vida dele, quando ele passou pela rejeição dos irmãos, ele foi obediente ao pai. Quando ele passou lá pela casa de Potifar a primeira vez, que ele chega como escravo, ele começa a cuidar das coisas pequenas, ele foi obediente. Está na prisão, sou obediente na prisão. O que é para fazer, eu faço. Agora ele vai ser governador, e o faraó começa a dizer para ele: tudo aqui está à tua disposição. Tudo aqui, maior do que eu, maior do que eu não existe. Agora você é a única pessoa que vai estar abaixo de mim. O resto, todo mundo está abaixo de você. Fica imaginando ele pensando: todo mundo está abaixo de mim? Deixa eu me vingar agora. Né? Tem gente que não pode ouvir isso. Todo mundo está abaixo de ti. Porque se ela receber algum tipo de autoridade, ela vai massacrar muita gente, vai matar muita gente. Não está pronta para isso. Tem um ditado que diz, né, que é um ditado que a gente costuma usar e que eu acho às vezes bem correto. Pessoa que um dia já sofreu tanto na vida, ela não tem prazer em ver os outros sofrer, porque ela sabe que é difícil. É ou não é? Já sofri muito na vida. Eu não desejo isso para ninguém. É assim que as pessoas falam? Eu já sofri muito aqui. Eu não desejo isso para ninguém que eu passei. Pessoa que já sofreu como José, não desejava mal para ninguém. Por isso que ele entendeu. Eu sou maior do que todas as pessoas aqui,
Mas isso tudo eu devo a Deus, por causa da obediência que eu tive a Ele nos momentos mais difíceis da minha vida. Agora Ele está me dando uma honra. E Ele teve a oportunidade de provar isso no capítulo 50 de Gênesis. Vamos lá? Capítulo 50. Aqui Ele teve a oportunidade de provar isso. Capítulo 50, versículo 19. Nessa ocasião, o seu pai morreu. Você vai lembrar que quando o Jacó morre, ele já não era mais Jacó, era Israel, né? O nome dele já havia sido mudado. E ele pede, antes da sua morte, que quando ele morresse, ele fosse sepultado aonde? Lá na sua terra, né? Lá na terra prometida, Canaã. Terra que mana leite e mel. Ele disse, eu não quero ficar e ser enterrado no Egito. Eu quero ser enterrado aonde? Lá no território dos meus antepassados, onde os meus pais foram enterrados, Abraão e Isaque. É lá que eu quero. Ao José, mas os seus irmãos, obedecem. Nosso pai morreu, vamos conduzir e vamos enterrar ele aonde ele queria, junto com os nossos antepassados. Beleza. Só que naquele tempo, a fome já estava passando, né? Naquela ocasião ainda faltava um pouquinho de tempo ainda. Não tinha acabado os 7 anos da seca. A fome ainda era existente. Aí acontece de que quando eles voltam, os irmãos de José começam a pensar. Aí entra o que eu falei para você no princípio, de Tito 1,15. E tudo é puro para aqueles que são, e tudo é impuro para aqueles que são impuros e infiéis. Os irmãos dele começaram a pensar, puxa vida, nosso pai morreu. O José não fez nada conosco por causa do nosso pai. Mas agora que o nosso pai morreu, agora esse cara nos mata. Eles pensaram isso. Por isso que eu falei para você, tudo é puro para quem é puro. Eles ainda não acreditavam que o José não tinha nada contra eles mais. Que o José tinha perdoado. Eles não acreditavam no perdão de José. E tem gente que é má, pessoal. Coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Hoje a pessoa nem lembra mais. Mas quando ela olha, fulano de tal não gosta de mim. Não gosta? Ele não já perdoou? Já passou tanto tempo. Hoje ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, se cumprimenta normalmente. Mas a pessoa está má ainda. Que ela só pensa que a pessoa não está gostando mais dela, não fala com ela. Não, nada disso. Infelizmente, eles entenderam errado. Veja o versículo 19. José lhes disse, o que ele disse para os seus irmãos? Não temais, porque porventura estou eu em lugar de quem? De Deus. Sabe o que o José disse para eles? Eu não sou Deus e eu não vou vingar vocês em nada. No primeiro encontro que o José teve com seus irmãos, quando eles vieram comprar comida, ele falou, olha, não pese os vossos corações, porque não foram vocês que me venderam como escravo para cá. Foi Deus que por um grande propósito me mandou. Podem ficar tranquilos. Vocês não têm culpa nenhuma nisso. José já tinha falado isso lá atrás. Agora o José tem que recapitular isso para os seus irmãos, porque eles não acreditavam. José tem que dizer para eles, eu não estou no lugar de Deus. Se tem alguém que pode pesar a mão contra vocês, é Deus. Eu não vou fazer isso. José disse, eu não faço. Muito pelo contrário, versículo 20. O que ele disse no 20? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou o mal em quê? Em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. 21. Aí a gente finaliza. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ele disse o seguinte, olha, eu não vou fazer nenhum mal para vocês, fiquem tranquilos. Muito pelo contrário, Deus me mandou para cá para conservar em vida para um grande propósito. E não obstante a isso, não apenas isso, quero fazer mais. Eu vou sustentar vocês e seus filhos aqui. E você vai lembrar, no capítulo 48, ele conta no 47, 48, conta que o território que eles receberam para ficar ali era o território de Gozém, ou Gósen. Mas aquele território não era qualquer território. Era um território onde eles podiam cuidar dos seus animais,
Era um lugar onde tinha água para os seus animais. Você já sabe que o animal tem que beber água toda hora. É ou não? Tinha que ter água para os animais beber. E tinha lugar para eles cuidar dos seus animais. O José pega o melhor lugar que existe no Egito para colocar quem? A sua família. O José era puro. Amém, gente? Não, vou dar qualquer lugarzinho para eles. Qualquer cantinho aqui. Já não vão morrer de fome. Esses animais deles morrer, o problema é deles. Não. O seu pai veio de lá, de Canaã, rico. Com muita propriedade. Com muitos animais. Ele ia deixar os animais morrer só por vingança dos seus irmãos, já que ele não queria fazer nada com os irmãos? Não, nada disso. Vocês não vão ficar em qualquer lugar. Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, nunca me ajudou, agora está passando por isso, o problema é dele. Se ele quiser, eu dou qualquer coisinha para ele. R$100 eu ajudo ele, pronto, acabou. Não tem mais nada a ver com ele. Não, se você puder fazer algo a mais, faça. Amém, gente? Eu não sei o dia de amanhã. Eu faço. Não sei o dia de amanhã. Hoje é ele que está precisando. Amanhã pode ser? Pode ser eu. Eu não sei. Não posso ser injusto. Eu não posso ser. Eu tenho que continuar com essa pureza no meu coração. Glória a Deus. Guarde isso para você hoje. Vamos adotar a obediência. Sempre, sempre. Estou trabalhando em algum lugar? Obedeça. Estou na igreja. O pastor disse que era para trazer o lenço. Para trazer a fronha para consagrar. Então eu vou trazer a fronha toda semana. Ah, quem esse pastor pensa que ele é? Tem dia que a gente esquece. Não, tudo bem, esquecer um dia, tudo bem. Ninguém vai brigar com isso. Amém, gente? Vai ter obreiro que chega ali, ô irmão, a senhora não trouxe a fronha? Eu esqueci. Mas não sei o que. Aí o obreiro, me dá outra aí. Não pode dar, só aqui tem. O pastor que mandou, é só aqui tem. Aí fica zangado com o coitado do obreiro. Ele está lá obedecendo, é ou não é? Só isso. Amém, pessoal? Vamos guardar isso como meta para nós. A obediência é o estilo de vida que eu adotei. Eu tenho essa plena consciência. Para qualquer lugar que eu for, para qualquer coisa que eu for fazer, nada vai me acontecer de mal porque eu estou na obediência. Amém, gente? Na obediência. Vou para tal lugar, vou fazer tal coisa. Vou fazer porque eu estou debaixo de uma ordem. Eu vou e vou tranquilo. Amém? Vou pela sombra, em paz. Sem preocupação. Já deu tudo certo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia!